Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Por causa da queda do homem, o pecado trouxe uma separação entre Deus e o homem. Não que Deus criasse alguma coisa, tivesse uma antipatia ao homem, mas o pecado é que separa o homem de Deus. Então, através do sacrifício de Jesus, nós nos aproximamos de Deus, porque Ele nos aceitou de volta por esse caminho, por meio da reconciliação. Então, a santidade é a ambientação aonde Deus pode se apresentar. Deus não pode se apresentar em nada que não seja santo, porque Ele é santo. Deus não pode se comunicar por um meio que não seja o meio que é através da sua existência. Então, nós quando falamos de santidade, estamos falando daquilo que mantém a existência de Deus e também por aquilo que Ele se comunica. O fato de Deus odiar o pecado não significa que Ele não ama o pecador. Ele tanto ama o pecador que enviou o seu Filho para justamente resgatar o ser humano. Resgatar o ser humano da sua condição de pecador. Então, é muito comum a gente ver pessoas tratando Deus como pessoa tão comum. Às vezes o tratamento em relação a Deus é como se Ele fosse uma pessoa qualquer. E a gente vê aí um nível de falta de reverência a Deus. O apóstolo Paulo fala até mesmo em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne, colherá incorrupção, mas o que semeia espírito, terá a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a gente tem que ter cuidado porque a gente vai ver aqui a palavra santo, kadosh ou kadesh, adjetivo e substantivo, indicam um sinal de coisas que pertencem a Deus. Coisas que pertencem a Deus. Tudo que pertence a Deus tem que estar em total santidade, consagração. Foi consagrada a Deus. Então nós não podemos tratar as coisas de Deus. Às vezes eu vejo pessoas tratando até o objeto do culto aqui, né? Até pessoas pulando o altar. Meu irmão, isso aqui é santo. Tem uma passagem aqui, ó. Isso aqui não é para pular. Tem algum degrau aqui? Não tem degrau. Ah, não tem problema. Tá vendo como é que é? Ah, não tem problema. O pastor também está criando essa forma que a gente vai deixando de ter uma intimidade com reverência a Deus. Eu acredito que a igreja, nesse tempo, tem criado essa facilitação e as pessoas têm um relacionamento com Deus como se Deus fosse uma pessoa qualquer. Uma pessoa qualquer. Então, quando você pega um instrumento desse, está na mão do Tuninho, e o Tuninho diz, pastor, consagra para mim. A gente vai pegar o óleo, consagrar, ou o claque vai consagrar, vai dizer, Senhor, está aqui. Significa que esse instrumento, ele foi consagrado para louvar a quem? Aí chega um amigo do Tuninho e fala assim, Tuninho, estou precisando de uma guitarra de canhota. Ah, mas o Tuninho pergunta, mas para que você quer? Não, que eu tenho que tocar ali num show ali. Aí o Tuninho fala assim, não, meu irmão, a minha guitarra foi consagrada para adorar ao Senhor. Você está entendendo o que é você ser santo? Ser objeto de uso a serviço de Deus. Isso é ser santo. Está aqui, ó, no hebraico, Kodesh, substantivo, ou santo, né? Ou Kadosh, adjetivo. O sentido mais comum atribuído a estas palavras é o de que separação, ser separado. Uma vez que geralmente aparece na Bíblia como o oposto. Significa, quando você é separado, significa que você não pode se profanar. Você não pode servir a outra coisa que não seja o serviço de Deus. A separação, ser santo, significa estar oposto a qualquer coisa que venha denegrir ou manchar a santidade de Deus na tua vida. Então é muito importante isso que você saiba. Porque agora eu não vou falar de objetos,
no sentido do ritual do culto, mas vou falar da sua vida. Você é um objeto do amor de Deus, separado para o louvor e para a glória do Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você é separado para isso. Levítico 10:10. Diz lá, uma coisa é certa. Os termos santidade, santo, são usados fundamentalmente para expressar um dos mais destacados atributos de Deus em toda a Bíblia, fazendo referência à pureza suprema do ser e das obras de Deus, uma distinção das coisas comuns ou profanas. Pode passar, Tati. Mas a santidade é um atributo comunicável de Deus. Como eu falei com os irmãos, Deus não pode se revelar por menos daquilo que Ele é ou através daquilo que permite a sua presença. É a santidade. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter paz com todos e seguir a santificação, sem a qual ninguém... Porque não existe uma via, uma estrada que não seja essa para encontrar-se com Deus. Deus se revela através daquilo que Ele é, santo. Então, é um atributo de Deus. Esse é um atributo da natureza de Deus, que Ele está presente em todos os atributos. Deus é onisciente, todo santo. Deus é onipresente, todo santo. Deus é soberano, todo santo. Em todos os atributos de Deus, Deus é santo. Faz parte da sua natureza, tá? Então, como Deus usa aquilo que Ele é como meio de comunicação para revelar as coisas dele. Então, através da santidade, Deus se comunica com as criaturas. Embora jamais gozaremos de plena pureza aqui, enquanto ainda sofremos as tentações da carne, os resquícios do velho homem, não totalmente aniquilados, né? Porque nós temos aqui resquícios do velho homem. Existe uma natureza que está ainda para ser resgatada, uma parte dela está para ser resgatada, por causa do primeiro Adão, que é do pecado hereditário. O fato de eu não ter inclinação para pecar, não ter vontade para pecar, não significa que eu não possa pecar. Então, eu não tenho desejo de pecar, mas eu posso pecar. João diz, aquele que não peca é mentiroso. Mas se pecarmos, temos justo advogado junto ao Pai. Nos revela em 1 Epístola de João, capítulo 2. Então, a velha natureza ela vai ser totalmente resgatada em relação ao plano original de Deus, quando nós tivermos corpos glorificados. É aquele corpo que Jesus recebeu, o corpo ressurreto, né? Embora Jesus não tenha pecado, mas ele ficou sob as pressões de um corpo sensível a toda tentação. O fato de olharmos para Jesus é justamente essa razão. Porque se ele viesse aqui para vencer como Deus, qual a razão que teríamos para olhar para ele? Nenhuma. Mas a Bíblia diz que Jesus venceu como um homem cheio do Espírito Santo. Ele não venceu o diabo, o mundo, o pecado, sendo Deus. Ele venceu o diabo, o mundo, o pecado, sendo um homem cheio do Espírito Santo. Filipenses fala, né, que ele se despiu da atribuição real. E sendo um como nós, a Bíblia diz que ele foi humilhado até a cruz, que é um nível mais calamitante, né, em relação a um pecador, porque quem morrer de cruz era um infrator, um amaldiçoado. E Jesus assumiu essa postura para poder levar o pecado da humanidade. Então a gente vê aqui, Deus é totalmente santo. Se Ele realmente se apresentasse a nós com tudo que Ele é, nós não resistiríamos. Nós cairíamos. Vocês já leram o Apocalipse? Sabe muito bem que João, ele tem a revelação das coisas futuras. E então, um anjo se apresenta a ele, se presume que seja o próprio Senhor Jesus Cristo, para revelar as coisas futuras. E quando aquele anjo se apresenta a João, com todo o aspecto celestial, com
toda a grandeza da santidade, a Bíblia diz que João, caí como desfalecido, morto, por causa da glória que espelhava naquele anjo. Então, quando Deus nos vê, quando Deus se relaciona conosco, quando Deus recebe a nossa adoração, Ele nos vê, recebe a adoração por meio de Jesus. Jesus é o nosso mediador. Jesus é o nosso intercessor. Então, por meio dele, pelo sacrifício dele, então Deus consegue nos enxergar. Então, Deus é totalmente santo, distinto, separado de tudo o que ele fez, bem como diferente dos deuses venerados pelos cananitas, para cuja terra os hebreus fugitivos do Egito caminhavam, porque lá a questão lá era uma questão de cada um levantava o seu próprio Deus, né? Os deuses dos jebuseus, dos heveus, dos heteus, os deuses dos cananeus. Então, como a exigência de Deus era a adoração a um só Deus, essa visão se chama visão monoteísta, adorar a um só Deus. Quando a gente abre em Êxodo 20, Deus diz, não terás outro Deus semelhante a mim. Só poderia adorar a Deus. Então, era um trabalho pedagógico, um trabalho assim de purificação, porque no Egito se existiam mais de 6.000 deuses. Então o povo viveu ali 400 e poucos anos dentro daquela visão de cultura, de adoração. E quando Deus tira o povo do Egito, precisava agora tirar o Egito de dentro do povo. Por isso que quando Moisés subiu ao Sinai, eles pediram Deus, porque ali estava no processo de quê? No processo de santificação. Nós já falamos na aula passada que uma pessoa pode chegar a ser santa, mas ela tem dificuldade de desenvolver a regeneração. Expliquei quando começa a santidade na vida da pessoa e quando ela termina. Enquanto estivermos aqui, nós estaremos sempre buscando a santificação. Falei a respeito do processo simultâneo para alcançarmos essa bênção, né? Que é da santificação contínua. Se você depois quiser, é só pegar a lição do domingo passado. Então, Deus nos chama a viver de maneira que demonstra a realidade do relacionamento como ele é. E esse relacionamento como ele é em relação àquele que é santo, assim nós devemos desenvolver a nossa relação horizontal uns com os outros. Quer dizer, essa essência, essa matriz, ela não é só para me relacionar com Deus, mas para ser um estilo de vida relacional com os meus irmãos, na minha vida, no meu dia a dia. Pode passar, Tati. Já está aí, né? Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o povo santo de Deus, que compartilha de sua santidade, é chamado de maneira que demonstra a realidade do relacionamento com Deus e uns com os outros. Por isso Paulo vai falar lá em Efésios, depois nós vamos ver isso, porque são os aspectos que demonstram na vida daquele que serve a Deus. Paulo diz, olha, aquele que roubava, não roube mais. O que pecava, ele está dizendo, olha, essa é a postura de viver em santificação. É ter uma consciência de como Deus quer que você se relacione no seu mundo horizontal. Bom, meu mundo vertical, eu já estou acertado com Deus. Agora eu vou ter que dar prova da minha santificação na minha convivência. Isso é importante, é essa a chamada do cristão para caminhar e saber que Deus está com ele. Porque, irmãos, nós somos salvos imediatamente, não tenha dúvida disso. Mas nós estarmos salvos, nós temos que dar fruto da nossa salvação. E o fruto da salvação é justamente esse processo evolutivo da santificação. É o processo da fotossíntese, da metamorfose. A gente vai sendo transformado dia após dia. A gente vai sendo transformado sempre, buscando a revelação de Deus. Paulo, ele orienta os irmãos que abandonem o pecado,
que abandone o erro, abandone o amargor, abandone o sentimento, como nós lemos aqui em Hebreus. A Bíblia diz no versículo 15 do capítulo 12, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, a contaminação é por aquilo que entra na mente. Não é propriamente relacionado ao que toca ou ao que entra no ventre, mas é aquilo que começa na imaginação, nos pensamentos. Olha só, irmãos. Então, nós estamos no ministério da graça. O ministério da graça, ele exige muito mais do que o ministério da lei. Porque a lei, no tocante à profanação, seria aquilo que você se relacionava e sendo flagrado naquilo que você tocava. Mas no ministério da graça, não. É aquilo que você pensa, aquilo que você está imaginando. Ali pode ser uma raiz de contaminação. É uma coisa muito interessante que Jesus orienta os seus discípulos lá em Mateus 26, 41, se não me falar a memória, que Jesus falou assim, olha, nós devemos vigiar e orar. Vigiar e orar para que não caia em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne... Vê se é isso aí, irmãos. Mateus 26, 41. Esse é um texto muito relacionado a isso. É isso? Quer dizer, nós temos acesso a essa graça, já está disponível a nós, mas existe uma coisa. A carne é... Quando Jesus fala carne, é aquilo que eu falo para vocês, que carne no grego está relacionada à atitude dos pensamentos. Carne aí não é carne, sangue, matéria. Carne é atitude da mente, os pensamentos, imaginações. Jesus falou, o Espírito está pronto, a graça já foi dada, já estou aqui entre vocês. Mas a carne significa, nós temos que vigiar o quê? Vigiar e orar. Vigiar quem? Vizinho, a irmã, o irmão. Vigiar a si mesmo. Vigie você, meu irmão, eu tenho que vigiar a mim mesmo. Porque, na verdade, aquilo que me perturba não está fora de mim. Entendido, irmãos? É daí onde o apóstolo Paulo, ele começa a falar a respeito da obra da carne. É só a gente pegar Gálatas capítulo 5, versículo 17. Quais são as obras da carne? Paulo relaciona. E essas obras da carne vêm através de onde? Da mente. Na verdade, a alma que peca e o corpo que paga. Para que a santidade? A santidade é justamente para frear o pecado que está em mim. A santidade é para dizer não aos desejos que contrariam a santidade de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu me santifico não é para mostrar à igreja, eu não me santifico para que os outros vejam. Eu me santifico para refrear o mal que está em mim. O desejo da carne. Estava ministrando uma palavra a um homem, falei, olha, Deus não ama com proporcionalidade, porque alguns estão dentro da igreja e outros não estão na igreja. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele ama todas as pessoas de maneira igual. Aquele que está em santidade, aquele que está orando, pregando, quanto aquele que está usando drogas, isso não muda o amor de Deus. Uma coisa são as consequências do pecado, né? Isso aí é outra coisa. Agora, o amor de Deus é uma fonte inesgotável para todos. Só que o homem é responsabilizado em relação à sua própria salvação. Por isso que a Bíblia diz que o pai pecou, o filho é que vai pagar pelo seu pecado? Não, dizer que não. Cada um pagará pelo seu próprio pecado. Ezequiel 17. Então, a santidade é justamente frear os desejos impuros que eu tenho dentro de mim e me colocar como um aspecto para ser utilizado e para ser uma referência para que a obra de Deus se revele. A santificação, ela é contínua. A santidade é a sua consagração. Então, de maneiras que acontece isso aí, nós devemos nos manter assim, santos uns com os outros. Pode passar, Tati. Em virtude de Deus ser o padrão de santidade e desejar que o povo ligado a ele se demonstre semelhante pureza,
é que ele ordena: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. O que diz aí, irmãos? Vocês entendem isso? Que Deus estava usando a nação de Israel como uma nação para manifestar as outras nações. A santidade de Israel era para que também essa revelação de Deus pudesse chegar às outras nações. Levítico 20, verso 26. Pode passar. Este é talvez o texto-chave do livro de Levítico e que aponta para a principal qualidade que Deus espera encontrar no povo que com a mão forte ele livrou da escravidão e do faraó. Povo através do qual Deus deseja trazer as leis santas, os costumes santos e o Messias santo. Tudo preparava. A santidade lá na saída do Egito já apontava para Jesus. Porque tudo estava preparando o caminho do Messias. Até então, aqui, Satanás, Lúcifer, diabo, o dragão, a antiga serpente, não tinha qualquer noção do plano de Deus. Porque o diabo não é onisciente, nem onipresente. Então ele não exerce esses atributos de Deus. Ele não sabia. Até quando houve aquela matança das crianças, Jesus fugiu para o Egito, porque não sabia quem era o Messias. Muitas crianças morreram ali, e Maria e José levaram Jesus para o Egito, e ali ficou até que cessasse e Jesus pudesse voltar. Ele foi guardado, porque ele não sabia quem era Jesus, o Messias, o Salvador. Pode passar, Tati. Infelizmente, quase sempre Israel ficou aquém dos anseios e investimentos divinos, né? Isaías 5. Tem um texto? Se tiver, tá bom. Se não tiver, pode passar, Tati. Isaías 5. Agora cantaria o meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. A vinha é a nação de Israel. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil e cercou-a, limpando-a. Olha só o que ele fez. Cercou-a, limpou. Essa é a questão da purificação, da santificação de Israel. Limpando-a das pedras, ajuntou-a de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre, que era justamente para anunciar algum tipo de prenúncio, de destruição, de risco, né? De perturbação. E também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas, quer dizer, foi tratada, curada e tinha toda a proteção. E no final, a qualidade do fruto da sua obra foi um fruto ruim. Pode passar, Tati. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Por quê? Esperando eu que desse uvas boas, veio dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos, que quem é a vinha do Senhor dos Exércitos? É a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo. Eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Então, Isaías é um profeta pré-exílico, ele vê a destruição de Israel. Infelizmente, quase sempre Israel ficou aquém. Bom, a gente vê que Isaías prevê isso, tem a visão de que a destruição seria eminente, não poderia escapar, necessitaria desse processo educativo, por falta da santidade. Pode passar, Tati. Embora isso não fosse surpresa para aquele que é também onisciente e previu as muitas quedas de seu povo eleito. Pode passar. Aí tem os versículos, irmãos, depois a gente acabou, né? Ótimo. Então, o caminho da santidade é o caminho do retorno para o Deus eterno. Já expliquei aos irmãos que esse processo se dá na nossa conversão. A nossa conversão, ela tem uma participação
de Deus e do ser humano. O ser humano tem a sua parte na conversão. A parte do ser humano na conversão, que é o início da santidade. Aonde começa a santidade? Na conversão. Na conversão. Quando Deus separa, quando você é separado como instrumento de Deus, aonde? Quando você se arrepende. Aonde se inicia a santidade? No arrependimento. Quando você se arrepende, Deus te justifica. Quando Deus te justifica, nesse momento, você então está perdoado. Porque só há perdão quando há justificação. Eu te perdoo. São atos simultâneos. Deus te perdoa, você é justificado e você é regenerado. Agora, essa regeneração que é o caminhar com Deus. Porque você só tem um sinal de que Deus é teu Pai quando você começa a ter a característica do seu Pai. Por isso a Bíblia diz, sede santo, como santo é o vosso Deus. Então nós temos direitos? Temos. Por meio de Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Jesus é primícias do que dormiam. Ele ressuscitou, vencendo a morte. Como filho de Deus, por meio dele nós nos tornamos co-irmão de Jesus. Irmão por filiação, por adoção. Então, nós temos os mesmos direitos que Jesus tem quando estamos vivendo nessa essência, nessa ambientação a qual Deus anda na santidade. Então é muito maravilhoso, é prodigioso vivermos em santidade. Temos que aprender que vivemos em santidade para lutarmos com as nossas próprias fraquezas. Vivemos em santidade para agradar a Deus e sermos como Ele é. Isso não tem nada a ver em relação ao que eu tenho que mostrar para os outros. Vivemos em santidade, tendo zelo, cuidado com as coisas de Deus. Eu não posso tocar aqui, irmão, se eu não tenho autorização. Às vezes eu vejo pessoa pegando, carregando. Meu irmão, cuidado, você pode usar na sua vida, né? Depois cair aí morto espiritualmente. Por quê? Porque você não foi autorizado a tocar em nada. Mexer aqui, isso aqui não pertence à sua condição. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso, porque quando você é santo, você começa a entender que você está num processo também de obediência. Então eu já falei aqui, tem pessoas que pulam, isso aqui não é para pular. Se tivesse alguma coisa aqui, degrau, você poderia subir. Eu proponho até que depois se faça um degrau ali. Mas não tem degrau, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer, irmão? Lá que é a subida! Meu Deus! Não é para subir por aqui. Irmãos, eu estou falando isso com amor a vocês. Sabe por quê? Nós temos que ser zelosos com as coisas de Deus. Zelosos. Não podemos tratar as coisas de Deus assim como coisas quaisquer. Esse é o problema do gospel. Deus virou um cara. E aí, cara? Como é que tá, cara? Aquilo que o homem semear, isso também se fará. O que semeia para a carne, colherá a corrupção. Existem algumas coisas que eu acho que eu sou antiquado. Sou mesmo um careta mesmo, eu não aceito. Não dá, não entra na minha cabeça, gente. Quando a gente vai assim estudando a palavra de Deus, a gente tem mais temor e reverência às coisas de Deus. A gente tem mais respeito. As pessoas chegam na presença de qualquer pessoas eminentes aí, com cargo público, de qualquer forma. Eu duvido. Se alguém for falar com o prefeito, for falar com uma autoridade dessa aí, na nossa nação, duvido que vá de qualquer maneira. Na igreja a pessoa vem de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não, Deus, aí onde está? Deus entende. Aí a graça, ela já está se tornando uma desgraça. Porque as pessoas têm uma visão errada de Deus. Porque acham que foi alcançadas pela graça, agora não tem problema mais. Mas a graça teve um alto preço. A graça não foi de graça. Alguém pagou um preço. Esse é o erro. É o extremo da visão, como se relacionar com Deus. Uns acham que já foi feito tudo, não precisa fazer mais nada, e Deus tem que... E até culpam Deus se Deus não fizer. Então, essa é a visão unicista de que Deus tem que resolver. E o outro ponto de vista é aquele exagerado que a pessoa acha que por meio dela, do sacrifício dela, tem que alcançar as coisas. Então, já anula a graça. Quando eu falo graça, é o sacrifício de Jesus. Já anula a graça
e agora por meio dela é que ela alcança a salvação. Isso já é um extremo do oposto. Então, na graça, na Bíblia, na visão profética, existe o quê? Um equilíbrio. O equilíbrio significa, Deus fez, mas nós temos que fazer a nossa parte consciente. Entendeu? Então não é por meio de esforço humano, de ritualismo, que eu vou alcançar o nível de graça. Jesus falou que o que nós estamos recebendo é por meio dele. É por meio dele. Então, é por meio de Jesus que nós recebemos, não por meio do esforço humano. Mas, por outro lado, a gente vê também o ponto de vista do extremo, de que a pessoa fala assim, não, agora não tem que fazer mais nada. Aí vive, está errado. Nós temos responsabilização em relação à nossa salvação e o nosso processo de caminhar com Deus, a nossa intimidade, porque santificação é caminhar em intimidade com Deus. Muito importante isso, irmãos. Eu falei na aula passada a respeito de pessoas que são impedidas de desenvolver a regeneração. Serão salvas? Serão salvas, tudo bem. Mas não terão uma vida plena, porque a regeneração, ela traz em você uma condição sempre melhor, dia a dia melhor. Então, se a tua salvação está te deixando estagnado, está te deixando o mesmo moribundo, rancudo, carrancudo, chato, é porque a sua regeneração não está ainda no processo como Deus quer. Houve uma estagnação. A sua filiação como co-irmão de Jesus, como João diz, né? Agora nós somos filhos de Deus, ela está oscilando. As pessoas às vezes acham que não, eu estou bem com Deus, mas você tem que estar bem com Deus e bem com o seu próximo. Já expliquei isso aqui, que aquilo que vem verticalmente é para nos dar a condição de nos relacionarmos horizontalmente no mundo onde nós vivemos. Domingo que vem a gente dá mais um passo no caminho da santidade. Espero vocês, Deus abençoe vocês. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.